Voltando com a nossa história, eu quero continuar contando a história desses dois homens, cada um com a sua profissão distinta. Um morava de um lado do rio e o outro morava do outro. Um era um marceneiro e o outro dono de uma grande empresa. Fazia coisas lindas. E era muito estranho que os dois trabalhavam, se viam de longe, tinha um rio no meio, mas eles não conversavam. Cada um fazia o seu serviço. Ninguém olhava para ninguém, cada um fazia o que queria fazer, e um cuidava do seu negócio e o outro do outro. Mas, tia Verinha, e esse empresário, ele também era cuidadoso? Também era cuidadoso. Ele tinha cuidado com o seguinte material. Tinha um material que saía da fábrica que ia para a água. E se ele não tivesse lá alguém tratando, poderia poluir o rio. Imagina que consequência traria. Mas ele também cuidava, um gaúcho bem cuidadoso. Porém, um dia as coisas ficaram estranhas. O marceneiro precisou de alguns pregos para fabricar um determinado móvel. E não tinha onde buscar, não tinha como atravessar o rio. E também não falava com outro homem que morava do outro lado. Mas, tia Verinha, se ele precisava de pregos, não era mais fácil ele já chamar o vizinho dele do outro lado do rio? E comprar dele? Sim, aparentemente era mais fácil, mas os dois eram um tantinho orgulhosos, um não falava com o outro. Mas olha só o que aconteceu. Este homem que morava do outro lado, que era um empresário, que fazia os pregos e parafusos, determinada vez precisou de algumas madeiras. E chamou uma amiga para falar para a amiga: olha, estou precisando lá de umas madeiras que eu gostaria de construir aqui um móvel muito bonito para minha empresa. E essa senhora disse para eles o seguinte: mas do outro lado do rio tem um marceneiro, vai lá, fale com ele e vocês podem negociar. O homem sisudo pensou, não vou, não, vou fazer o que eu posso aqui. E os dois nem conversavam. Mas, tia Verinha, eu não estou entendendo. Onde é que entrou a amizade aí? Agora que nós vamos falar sobre amizade. Nós sabemos que ninguém consegue viver sozinho. Um precisa do outro. Um vizinho precisa do outro. Um colega de trabalho precisa do outro. Ninguém vive solitário por muito tempo. E, às vezes, nós temos que nos render e conhecer outras pessoas, saber como elas realmente são. E era o que estava faltando para aqueles dois. Como eles nunca haviam parado para conversar, eles não gostavam um do outro, apenas no olhar. E isso não é correto. Mas esta senhora intermediária era uma alma muito boa, que estava ali justamente para fazer este vínculo entre os dois homens. Mas olha o que aconteceu. Determinado dia, os dois estavam sentados, cada um de um lado do rio, pescando, e de repente se olharam. Quando eles se olharam, algo muito inacreditável aconteceu. O que aconteceu, tia Verinha? Eles brigaram? Não, eles não brigaram. Houve um silêncio. Os dois se olharam. A senhora, essa amiga intermediária, vinha chegando e gritou para o marceneiro: amigo, venha cá, vamos conversar. E ele gritou lá do outro lado do rio: não, eu não tenho como chegar até aí, não tenho como atravessar o rio. Então, ela conversou com um amigo que estava do lado dela: vamos atravessar o rio e conversar com o senhor que está do outro lado. Ele, bem sisudo, disse: eu não vou sair daqui, não tenho como atravessar o rio. A senhora ficou pensativa. O que eu poderia fazer para que esses dois pudessem sentar e conversar e se conhecer? Quem sabe se tornar grandes amigos. Foi para casa, pensando naquela ideia, e nada surgiu. Enquanto ela estava lá tomando o seu chimarrão no final do dia, ela pensou numa história da infância dela e lembrou que ela gostava muito de atravessar a ponte. Era uma ponte que tinha pertinho da casa dela e atravessava para o outro lado do rio. E teve uma ideia. Tia Verinha,
E ela correu lá para contar a ideia, e ela foi lá falar para eles o que tinha acontecido. E qual foi a ideia que ela teve? Ô, tia Verinha, e resolveu... Só um pouquinho, só um pouquinho. Nós temos que ir por partes. Nós temos muitas coisas para contar, mas acalma aí. Depois do intervalo, eu vou contar para vocês qual foi a ideia magnífica que ela teve e se deu certo. Então vocês aguardem aí que eu já volto com a nossa história. Até mais!